Desde o início do conflito na Ucrânia, uma questão assustadora paira no ar. Quem realmente domina os céus? A Rússia, com seu impressionante arsenal, mantém uma vantagem numérica assustadora sobre a Ucrânia. Seu exército aéreo é robusto, repleto de aeronaves modernas e altamente avançadas. Essa supremacia aérea tem sido decisiva nas linhas de frente. Durante todo 2025, a Rússia operou dezenas de aviões de combate, transformando o céu em seu domínio absoluto. Quanto à Ucrânia, seu número de aviões operacionais reduziu drasticamente, muitas unidades destruídas, deixando apenas uma pequena fração de sua força original ativa. Mas o que aconteceria se a Ucrânia pudesse equilibrar essa disputa? Novas estratégias, alianças internacionais e a chegada de aviões de alta tecnologia podem mudar o jogo. Imagine uma frota de caças que, em teoria, poderia virar o jogo e ameaçar a supremacia russa. Uma reviravolta inesperada que ninguém antecipou até agora. Como uma peça de xadrez movida na hora certa, o futuro da guerra aérea depende de uma decisão crucial. Quem realmente está pronto para o confronto real? Desde antes do conflito, a Rússia tinha uma força aérea poderosa, mais de 900 aeronaves, incluindo caças de última geração, como Su-57 de 14ª geração, além de uma quantidade significativa de Su-35, Su-27 e Su-30. Esses números davam à Rússia uma vantagem esmagadora. Mas ao final de 2024, quase um terço de sua frota foi destruída ou retirada do combate. Mais de 130 aviões de asa fixa e 146 helicópteros desaparecidos em batalhas intensas. A Ucrânia, por sua vez, começou o conflito com cerca de 120 aviões de combate, quase todos de origem soviética, como os MiG-29 e Su-27. Mas a guerra devastou sua força aérea com pelo menos 100 aeronaves perdidas, incluindo 89 caças. Restaram poucas unidades operacionais, uma dúzia ou duas no máximo. Para tentar recuperar o órgão de ataque aéreo, a Ucrânia recebeu um reforço estratégico, caças F-16 fabricados nos Estados Unidos e Mirage franceses, uma esperança de equilibrar as forças. Ainda assim, as entregas são lentas, e seu impacto ainda é modesto. Até novembro de 2025, só haviam recebido cerca de 7 caças F-16, com pelo menos 3 perdidos em combate. A frota total de caças de combate para uso na guerra não passa de 85 aeronaves, principalmente provenientes de países como Holanda, Dinamarca, Bélgica e Noruega. Os Mirage franceses também começaram a chegar, com os primeiros 3 já entregues. Mesmo assim, esses aviões são uma vantagem tática, capazes de proteger o espaço aéreo e neutralizar mísseis inimigos, mas não são suficientes para mudar a maré do conflito. Um ponto delicado são as bases aéreas ucranianas, herança do período soviético. São mais de 20 bases, dispersas por todo o território, de Okrika a Kiev, de Milorad a Lviv. Muitas dessas pistas foram modernizadas, mas continuam vulneráveis. Os russos conhecem bem suas localizações e frequentemente usam mísseis e drones para atacá-las, tornando-as territórios perigosos para qualquer aeronave. Como proteger ataque surpresa em um ambiente tão hostil? A resposta é dispersar os aviões, escondendo-os em pistas improvisadas, muitas vezes pequenas e desgastadas, dificultando os ataques inimigos e preservando o que resta das forças. Os aviões de combate mais modernos, como os F-16, precisam de pistas limpas e longas, de pelo menos 1.650 a 2.600 pés de comprimento, para decolar com segurança. As pistas soviéticas muitas vezes não atendem a esses requisitos, dificultando seu uso. Além disso, o design do F-16, com seu grande sistema de entrada de ar e motores sensíveis, torna impossíveis usá-lo em pistas sujas ou com obstáculos. Para operar esses caças com segurança, a Ucrânia usa unidades móveis e apoio especializado, uma estratégia complexa que exige preparação e cautela extremo. Veja a complexidade. Ampliar suas bases para receber os F-16 seria um alvo fácil para a espionagem russa. Cada reparo, cada extensão, se torna uma luz brilhando na escuridão, um convite ao inimigo. A viabilidade de manter essa frota moderna em pistas precárias é questionável. E quais seriam as consequências? Uma batalha aérea onde cada avanço pode ser uma armadilha, e o resultado depende não só de aviões, mas da inteligência de seus operadores e da capacidade de adaptar a estratégia às dificuldades do terreno. Por que a Suécia teve essa ideia brilhante? A seleção do Gripen e um caça projetado nos anos 1980, especialmente para resistir às estratégias soviéticas, aponta um caminho promissor. Essas aeronaves foram criadas para operar em pistas curtas e improvisadas, em estradas, de forma a evitar alvos fáceis. São caças que mesmo em solo hostil podem manter a vantagem, defendendo os céus da Ucrânia contra invasores de surpresa.
A capacidade de operar desses locais remotos fornece uma vantagem estratégica vital, especialmente diante do perigo constante de ataques russos. Com esse arsenal adaptável, a Ucrânia começa a virar o jogo. A combinação de poder de fogo, inteligência tática e respaldo internacional pode transformar seu cenário militar. Mas o tempo é curto. Cada dia de guerra, cada avião perdido pesa na balança. A pergunta que fica é: será que a resistência aérea ucraniana conseguirá sobreviver e, finalmente, desafiar a supremacia da Rússia? Ou esses céus continuarão sendo dominados por um inimigo que parece estar sempre um passo à frente? Desde o início do conflito na Ucrânia, a superioridade aérea da Rússia foi esmagadora. 2 anos de guerra deixaram marcas profundas no céu de batalha. Antes da ofensiva, a Rússia tinha uma força-aviação impressionante. Mais de 904 caças entre Su-57 de quinta geração, Su-35, Su-27 e Su-30, além de 134 Su-34. Uma verdadeira gigante do ar. Mas tudo mudou drasticamente. Até o final de 2024, quase um terço desses aviões, mais de 130 caças e 146 helicópteros, foram destruídos. Imagine o rugido das bombas, o cheiro de combustível queimado, o som de metal retorcido diante dos olhos desesperados. A Ucrânia, por sua vez, viu sua força aérea quase aniquilada. Antes do início do conflito, tinha cerca de 120 aviões operacionais, muitos deles de época soviética, MiG-29 Fulcrum, Su-24 Fencer, Su-25 Frogfot e Su-27 Flanker. Apesar de algumas aeronaves antigas terem sido reabilitadas, a perda foi devastadora. No final de 2024, pelo menos 100 aviões ucranianos foram confirmados como destruídos, incluindo 89 caças. Restaram poucos, apenas uma dúzia ou duas de verdadeiros cães de guerra. E a questão: será que a indústria russa conseguiria compensar seus prejuízos? Produzindo entre 22 e 49 caças por ano, eles deveriam conseguir se reerguer. Mas a verdade é que na prática faltam aviões suficientes para uma retomada concreta. A esperança surgiu com os anúncios de entregas de caças de fabricação ocidental. Em 2024, a Ucrânia começou a receber os primeiros F-16 americanos e Mirage 2000 F franceses. Uma esperança de pouco tempo. Até novembro de 2025, eles tinham recebido apenas 7 F-16, dos quais 3 já haviam sido derrubados. No total, cerca de 85 caças de diferentes origens estavam na linha de batalha. A maior parte desses aviões veio dos esforços de Holanda, Dinamarca, Bélgica e Noruega. França entregou cerca de 20 Mirage 2000 F, com 3 já voando ao lado dos ucranianos. Mas ainda assim, a força aérea da Ucrânia permanecia muito menor que a da Rússia. E por que isso importa? Porque esses aviões, mesmo com seus riscos, representam uma esperança de equilibrar o jogo. Eles podem futuramente dominar o céu e mudar o rumo da guerra. Mas por enquanto, a Ucrânia ainda luta com uma força aérea fragilizada, dispersa e vulnerável. Seus bases aéreas, heranças soviéticas, estão na mira dos ataques russos. Helipostos improvisados, pistas de terra rachadas, a ameaça de um ataque surpresa, tudo torna a operação de caças ocidentais uma tarefa de equilíbrio delicado. O que transforma a esperança em desafio? A necessidade de modernizar essas bases, tornando-as seguras, sem que isso acione as satélites russas. Uma operação que exige precisão, silêncio e estratégias de guerrilha aérea. Como proteger esses aviões de foguetes e drones que parecem vir de todos os lados? Uma solução envolve fortalecer o sistema de dispersão, usar pistas improvisadas, distantes das principais linhas de ataque. Mas tudo isso é uma corrida contra o tempo, com riscos altos e uma dúvida persistente. Será suficiente? A resposta pode estar na própria origem dessas aeronaves. Os caças suecos Gripen, e projetados para sobreviver às guerras mais brutais da era soviética, podem ser a chave. São feitos para operar em pistas curtas, de estradas e linhas de petróleo, quase invisíveis aos satélites inimigos. Sua resistência em ambientes hostis é lendária. Assim como os MiG-29, que podem decolar de pistas de até 2.000 pés, esses aviões estão prontos para se encaixar na estratégia de resistência da Ucrânia. Mas há um detalhe crucial: mudar rapidamente as pistas aéreas antigas não é fácil. Cada metro de asfalto precisa passar por uma modernização minuciosa. E tudo isso sob a sombra de satélites russos que monitoram cada movimento com olhos eletrônicos e implacáveis. Estender uma pista de 1.650 pés para suportar um F-16, por exemplo, é uma tarefa de invisibilidade operacional. Uma operação que pode expor a Ucrânia a um ataque devastador. Por isso, a escolha do Gripen ganha ainda mais força.
Sua capacidade de operar em pistas curtas, de baixa infraestrutura, combina com a estratégia de defesa improvisada de Kiev. Como um andarilho que vive de dar golpes rápidos, essa aeronave pode virar o jogo, entrando onde aviões tradicionais não poderiam. Assim, enquanto a guerra continua a devastar o céu, uma nova esperança nasce nas linhas de defesa da Ucrânia. A resistência aérea inteligente, versátil e resistente de um avião feito para sobreviver à guerra mais brutal de sua história. Desde o início do conflito na Ucrânia, a supremacia aérea da Rússia tem sido incisiva. Com números mais elevados e uma frota mais moderna, o exército do presidente Vladimir Putin domina os céus. Aviões de combate de última geração Su-57, Su-35, além de uma vasta quantidade de aeronaves mais antigas, proporcionaram à Rússia uma vantagem que parecia imbatível. Mas será que essa vantagem permanece inabalável? Atualmente a Ucrânia conta com cerca de 120 caças operacionais, principalmente modelos soviéticos como MiG-29, Su-24, Su-25 e Su-27. A resistência desses aviões moldou-se ao longo dos anos, com alguns sendo reformados para prolongar sua vida útil. Porém, ao final de 2024, pelo menos 100 aeronaves ucranianas desapareceram do radar, incluindo 89 caças. Restaram poucas unidades operacionais. É um golpe duro. As perdas atingiram quase toda a frota de combate. E enquanto isso, a Rússia, que produz entre 22 e 49 caças por ano, tenta compensar tais perdas com seus modelos mais novos. Mas a esperança? Nos últimos meses, recepção de jatos americanos e franceses foi um sinal de que a Ucrânia tenta mudar esse jogo. Os F-16 adquiridos dos Estados Unidos, juntamente com os Mirage 2000F de França, poderiam transformar a disputa. Ainda assim, a verdade é dura. Além de poucos entregues, esses aviões ainda não estão na linha de frente. Os F-16, por exemplo, chegam ao país apenas para a defesa aérea, ajudando a derrubar mísseis e drones que aterrorizam cidades ucranianas, sem ainda enfrentar os caças russos diretamente. A vulnerabilidade das bases aéreas é outro obstáculo colossal. Ucrânia possui pelo menos 20 bases, muitas herdadas da União Soviética. Apesar das modernizações desde 1991, elas continuam vulneráveis. Os russos atacam continuamente com mísseis e drones, colocando em risco qualquer aeronave estacionada em solo. A estratégia de dispersar os caças entre bases menores tem sido a resposta. Aviões como o F-16 e Mirage 2000F necessitam de pistas mais cuidadosas e extensas, que muitas vezes não existem na rede de bases ucranianas. O design do F-16, por exemplo, exige pistas limpas, bem cuidadas, para evitar contaminações e danos. Seu motor de grande porte e sua estrutura delicada tornam cada decolagem e pouso um risco. Os pilotos ucranianos, com auxílio de unidades móveis especiais, têm cuidado extremo ao operar esses caças em pistas improvisadas ou deterioradas. Mesmo assim, a ameaça de ataques russos mantém essas operações sempre sob tensão máxima. Imagina só, cada pouso pode ser o último. Cada voo uma questão de vida ou morte. Por quê? Porque os russos sabem exatamente onde essas bases estão. Eles observam, planejam e atacam, tornando qualquer tentativa de avanço uma verdadeira batalha contra a vulnerabilidade. Com os satélites russos monitorando cada movimento, há uma dúvida constante. Será que esses poucos avanços ainda serão suficientes? Os obstáculos parecem intransponíveis e a questão é, até quando o esforço da Ucrânia poderá resistir sob esse bombardeio constante? A luta pelos céus está longe de acabar. E o que acontecerá se, em um momento crucial, a vantagem russamente consolidada se desintegrar de repente? Prepare-se. Porque a próxima jogada da Ucrânia pode desafiar tudo o que você acredita sobre guerra aérea. Desde o começo, a guerra na Ucrânia evidenciou uma vantagem crucial da Rússia no ar. Seus números de aeronaves de combate superam os da Ucrânia, incluindo modelos mais avançados. Isso garantiu à Rússia o domínio em quase todos os pontos do conflito, especialmente na linha de frente, onde seu poder aéreo intimidava e destruía as defesas ucranianas. Imagine o som ensurdecedor das explosões, o cheiro de metal queimado e a sensação de impotência quando os aviões inimigos sobrevoam o céu, devastando tudo. Mas uma reviravolta inesperada está acontecendo. A Ucrânia, mesmo com recursos limitados, está encontrando maneiras de resistir e desafiar essa superioridade aérea. Recentemente, ela recebeu uma força aérea reforçada com caças suecos, o modelo Gripen E-Series. Essas avançadas máquinas foram projetadas especialmente para operar em pistas curtas e severas, exatamente como as que a Ucrânia possui. A estratégia é usar esses aviões em bases dispersas, quase escondidas, hidratando a esperança de alterar o equilíbrio. Entretanto, há um desafio oculto.
Para usar as F-16 americanas, as bases precisam ser mais modernas, limpas e principalmente seguras contra ataques russos. Atualizar esses antigos aeródromos soviéticos exige trabalhos visíveis de reconstrução, resurfacing, extensão de pistas, que não passam despercebidos pelos satélites russos. Cada reparo, cada melhoria vira um alvo prioritário, colocando os hangares sob risco constante de destruição. É uma aposta arriscada, mas a única possibilidade de equipar a Ucrânia com os caças mais modernos hoje disponíveis. Por que essa escolha? Porque o F-16 necessita de pistas mais longas, entre 500 a 800 metros, dependendo da carga. Muitas das bases ucranianas atuais simplesmente não suportam essa infraestrutura. Mesmo os Mirage 2000, que demandam menos, encontram dificuldades por causa do terreno e das condições das pistas. Aqui é onde o Gripen sueco brilha. Foi feito especificamente para essas condições áridas, menos perfeitas, de pistas de estrada improvisadas, construídas para sobreviver a ataques soviéticos no passado. Mas há um motivo mais estratégico por trás dessa decisão. Com a largada dos Estados Unidos do apoio direto, a Europa se prepara para assumir uma liderança maior na defesa da região. Nações da União Europeia estão planejando aumentar seus investimentos militares de 2% para 5% do PIB até 2035. Essas mudanças representam uma nova era de cooperação, onde cada país fortalecerá sua indústria bélica, menos dependente de armas americanas. Assim, investir em parcerias com fabricantes europeus, como o construtor sueco do Gripen, é uma jogada inteligente. O Gripen foi criado nos anos 80, especialmente para sobreviver aos ataques russos. Seus projetistas pensaram em aviões que pudessem operar de rodovias, em estradas não convencionais, em terrenos difíceis. Assim, ele é a peça perfeita para a resistência do céu ucraniano. Sua estrutura robusta com sistemas anti-Ford que evitam que sujeira e pedras entrem nas entradas de ar, faz dele um aliado ideal para combates em ambientes mais hostis. Imagine só uma frota de caças operando de pistas improváveis, escondidos por trás de florestas e colinas. Enquanto o inimigo não consegue identificar de onde eles virão. Essa estratégia de dispersão é a chave para manter a superioridade, mesmo com poucos recursos. Afinal, os russos sabem exatamente onde estão as bases atuais da Ucrânia, e cada tentativa de ataque ali é uma ameaça constante. A verdadeira batalha não é só entre aviões e mísseis. É uma guerra de inteligência, de resistência silenciosa. Cada pista, cada aeronave, cada manobra arriscada pode mudar todo o jogo. E agora, com a entrada de aviões projetados para operar em condições extremas, a Ucrânia está apostando tudo na esperança de virar a maré. Será que essa troca de estratégias e equipamentos será suficiente para desafiar o Império do Céu russo? O tempo dirá, mas uma coisa é certa: a resistência aérea ucraniana nunca foi tão determinada. Desde o começo do conflito na Ucrânia ficou claro que a Rússia dominava o céu. Seu arsenal aéreo era muito superior em quantidade e tecnologia. Números impressionantes. A frota russa tinha cerca de 904 aviões de guerra, incluindo caças de última geração como o Su-57, além de dezenas de outros modelos avançados. Enquanto isso, a Força Aérea da Ucrânia, dilapidada pela guerra, tinha apenas aproximadamente 120 caças operacionais, quase todos de origem soviética mais antiga, como os MiG-29 e Su-27. A devastação era alarmante. Até o final de 2024, pelo menos 130 aeronaves russas tinham sido perdidas, um terço da frota. A Ucrânia, por sua vez, perdeu mais de 100 aviões, incluindo a maior parte de seus caças. A esperança parecia distante. Mas tudo mudou com uma decisão estratégica: a aquisição de caças suecos Gripen E-Series. Poderosos leves feitos para operar em pistas curtas e irregularidades do terreno, eles representam uma nova esperança para a Ucrânia. Imagine uma aeronave que consegue decolar de estradas de asfalto de apenas 1.650 pés, uma aproximação surpreendente, considerando a vulnerabilidade dos tradicionais bases aéreas. E mais, a capacidade de operar a partir de pistas improvisadas, escondidas na vastidão do campo, desperta um misto de esperança e preocupação. Trata-se de uma estratégia engenhosa que visa escapar do alcance dos mísseis russos, enquanto fortalece a resistência num cenário cada vez mais hostil. Mas, será que esses caças são suficientes para mudar o jogo? Ainda há o risco de ataques à infraestrutura aérea, que poderiam colocar em xeque essa tática inovadora. Você consegue imaginar o que está em jogo? O céu russo e ucraniano nunca mais serão os mesmos. Desde o início do conflito na Ucrânia, uma vantagem crucial tem definido os rumos da batalha aérea:
A Rússia domina com folga os céus com uma força aérea poderosa, equipada com diversas gerações de caças avançados, incluindo modelos de última geração. Essa superioridade tem garantido a supremacia sobre a Ucrânia, causando uma enorme desvantagem militar em cada confrontação. Mas uma reviravolta surpreendente está prestes a mudar o jogo. Uma aeronave robusta que parecia destinada a outra era, pode chegar para equilibrar a balança. Imagine uma aeronave de alta tecnologia, construída para sobreviver às condições mais extremas, operando de pistas improvisadas e curtas. Chegou a hora de aplicar esse conceito na Ucrânia, um país que precisa desesperadamente de uma solução rápida e eficaz. Essa aeronave, conhecida como Jas-39 Gripen, é um caça de quarta geração, com melhorias em furtividade e proteção contra ataques adversários. É uma unidade de velocidade impressionante, capaz de voar acima de Mach 2, mais de 1.500 milhas por hora, sem precisar de pós-combustor. Sua estrutura combina agilidade e resistência, com menos de 50 pés de comprimento e uma envergadura de 28,2 pés, podendo atingir quase 36 mil libras em peso de decolagem. O que torna essa aeronave uma solução tão estratégica? Seu alcance de até 930 milhas, graças a tanques internos ajustados para otimizar combustível, com potencial de ampliar para quase 2.500 milhas com tanques externos. Assim, ela poderia fazer rotas que atualmente parecem inalcançáveis para outras unidades, como F-16 ou Mirage 2000F. Ela é mais fácil de manter, mais rápida de preparar para o voo, e equipada com uma impressionante carga bélica de até 15.800 libras. Pode transportar mísseis de alta precisão como os Meteor de alcance para além de 370 milhas, com velocidade superior a Mach 4, além de versões do A-120 Amron e Sidewinder, conhecidas por sua eficiência. A grande questão é, seria possível adaptar essa aeronave às condições do conflito na Ucrânia? Sua estrutura foi pensada exatamente para sobreviver às ofensivas russas, operando de pistas menores, construídas em estradas e áreas remotas. Durante a Guerra Fria, tal aeronave era projetada para decolar de trechos de estrada de apenas 1.650 pés, com sistema de proteção contra detritos. Hoje, essa mesma tecnologia pode ser a salvação na guerra moderna. Uma surpresa que pode transformar o equilíbrio dos poderes nos céus? A hora de descobrir está chegando. Será que a Força Aérea Ucraniana conseguirá usar essa arma secreta para virar o jogo de uma vez por todas? Tudo indica que sim, e o desfecho dessa trama promete abalar o mundo. Desde o início do conflito na Ucrânia, uma questão vem dominando a mente de todos. Quem realmente está no comando do céu? Rússia tem uma vantagem esmagadora na quantidade de aeronaves, incluindo os mais avançados caças da sua frota, com dezenas de unidades de última geração. Barragem de mísseis, ataques aéreos precisos, tudo favorece Moscou. Mas uma reviravolta começou a acontecer. Um novo aliado surge das sombras, com uma estratégia surpreendente que promete equilibrar a balança. Imagine caças que podem operar em terrenos difíceis, com custos de operação razoáveis, enfrentando inimigos bem protegidos. Esses são os incríveis Gripen E-Series, capazes de carregar um arsenal devastador, incluindo mísseis Meteor, que viajam a Mach 4 por quase 300 milhas. E esses caças não param por aí, suportam uma variedade de armas como mísseis Iris-T de curto alcance, canhões de 27 mm e mísseis antinavio RBS-15. A questão é, como uma aeronave com custos de até $8.000 por hora consegue se tornar uma ameaça real? Esses caças são equipados com radares avançados, sistemas de busca infravermelha, displays panorâmicos e uma rede de comunicação que conecta eles aos aliados em tempo real. Tudo isso por um custo que bate na casa dos $5.800 por hora de voo. Em comparação, os famosos F-35 podem custar até $42.000 por hora, uma diferença de peso na hora da decisão. Mas o que realmente chama a atenção é a engenhosidade por trás do desenho dessas máquinas, que podem operar em pistas improvisadas e terrenos acidentados. E a surpresa? Na contramão das armas convencionais. A Suécia projetou esses caças em uma época em que as bases aéreas soviéticas, e agora russas, eram alvos fáceis. Estruturas que podem ser escondidas em estradas, florestas ou na infraestrutura móvel do país. Eles foram feitos para sobreviver a ataques inimigos, com sistemas que evitam que obstáculos destruam seus motores, mesmo em pistas precárias. Agora, a questão que todos se perguntam: qual o impacto de tudo isso na guerra aérea? Se esses caças forem devidamente implantados, poderão mudar o jogo? A resposta está na estratégia de dispersão e na adaptabilidade, que são exatamente o que a Ucrânia precisa para enfrentar uma força tão superior em quantidade.
São caças que podem operar de forma mais independente, com custos menores, enfrentando o inimigo de igual para igual. A batalha pelo céu está chegando a um ponto de inflexão, e essa história promete reviravoltas inesperadas. Você está preparado para descobrir quem realmente domina os céus? Desde o início do conflito, a batalha aérea entre Rússia e Ucrânia se tornou um palco de estratégias desesperadas e reviravoltas surpreendentes. A Rússia, com uma vantagem esmagadora, domina os céus com uma frota que inclui dezenas de Su-57 de quinta geração, Su-35, Su-27 e Su-30, além de uma quantidade expressiva de helicópteros. Enquanto isso, a Ucrânia luta para manter sua limitada força aérea operante, composta por caças soviéticos envelhecidos como MiG-29, Su-24, Su-25 e Su-27. A destruição de quase um terço de sua frota até o final de 2024 deixou as ambições ucranianas em risco, criando uma batalha de resistência contra uma invasão aérea esmagadora. Mas algo surgiu no horizonte, uma esperança inesperada. Imagine uma aeronave que combina a resistência dos engenhos soviéticos com uma capacidade de operação em pistas de rodovia, construídas para sobreviver a ataques inimigos. O caçador sueco Gripen, de design inovador, destinado originalmente a sobreviver às táticas soviéticas, surge como uma peça-chave nessa guerra. Pensada para operar em pistas curtas e inacabadas, ele representa uma revolução na estratégia de defesa aérea da Ucrânia. Sua versatilidade é tamanha que pode descolar de estradas improvisadas, mesmo sob a ameaça constante de ataques de drones russos que assediam suas bases. Porém, a questão do custo é um obstáculo. $85 mil por avião, um valor quase comparável ao de caças de quinta geração como o F-35. E o mais chocante, Ucrânia teria que desembolsar bilhões, sim bilhões, de dólares para adquirir esses caças. Um investimento quase impensável com um orçamento tão apertado e uma crise econômica aguda. Apesar do esforço internacional, a realidade se impõe, com um déficit de mais de $53 bilhões entre 2025 e 2028. Onde a Ucrânia vai arrumar tanto dinheiro? A proposta de decorar o céu ucraniano com até 150 dessas máquinas surpreendentes é uma esperança que pode transformar o rumo do conflito. Mas, enquanto a guerra continua, a dúvida permanece: será que a resistência aérea ucraniana conseguirá superar os obstáculos financeiros e estratégicos? Ou se ao cedo demais ficará nas mãos de um inimigo imbatível? O que acontecerá quando essas armas de última geração finalmente entrarem em combate? A resposta está nas bombas e nos sensores que percorrem os céus, aguardando a grande reviravolta. Imagine uma guerra devastadora, onde a força no ar é decisiva. Desde o início do conflito na Ucrânia, a Rússia mantém uma vantagem esmagadora no céu. Seus aviões de combate, muitos mais modernos e tecnológicos, dominam os céus e ameaçam a soberania ucraniana a cada instante. Você sabia que em 2025, a Rússia possui cerca de 904 aeronaves de ponta, incluindo caças de quarta e quinta geração, enquanto a Ucrânia luta para manter seus poucos caças operacionais? A história revela uma batalha aérea desigual, onde a superioridade russa parece inabalável. Mas uma reviravolta está por acontecer. A expectativa era que a Ucrânia pudesse recuperar o equilíbrio com a chegada de caças americanos e franceses, como os F-16 e Mirage 2000F. Contudo, a realidade é dura. Das dezenas de aeronaves prometidas, poucas chegaram às linhas de frente. Apenas 7 F-16 estão em operação, e muitas já foram perdidas. Essa quantidade, mesmo assim, é um passo importante, mas ainda é insuficiente para colocar a Ucrânia no mesmo nível da Rússia. Os seus adversários têm mais de 130 aviões perdidos ou destruídos, enquanto a Ucrânia não consegue repor suas perdas rapidamente. Como sobreviver em uma guerra onde o céu parece uma questão de vida ou morte? A resposta para essa dúvida está na adaptação de suas bases aéreas. A Ucrânia herdou muitas delas da era soviética, localizadas em pontos vulneráveis, facilmente atacáveis por mísseis russos. Seus aviões ficam dispersos em pistas improvisadas, expostos ao perigo constante. Imagine o som tenso de motores acelerando em pistas de terra, o cheiro de óleo e fumaça no ar. É uma batalha de resistência, onde cada aeronave que decola é uma vitória conquistada a duras penas. E tudo isso, enquanto as maiores potências do mundo não podem deployar suas aeronaves de última geração facilmente, devido às limitações de infraestrutura e ao medo de perdas irreparáveis. Mas surge uma esperança estratégica. A Sweden projetou um caça revolucionário, o Gripen, especialmente para lutar contra o estilo soviético e russo de guerra aérea. Essa aeronave foi feita para operar em pistas curtas e em condições adversas, exatamente o tipo de cenário que a Ucrânia enfrenta.
E mais incrível ainda, ela foi concebida para sobreviver aos ataques do adversário. Seus veículos terrestres podem decolar e aterrissar em estradas de concreto, em pistas de rodovias que atravessam o país. Parece uma ideia futurista, mas é real. Se a Ucrânia investisse em bases improvisadas, ela poderia transformar suas defesas aéreas. Uma estratégia que complicaria a vida dos invasores, que sabem exatamente onde as pistas tradicionais estão. Por que o Gripen é tão importante? Porque seu desenho foi pensado para sobreviver às táticas soviéticas de ataque. Não precisa de pistas gigantescas, só de estradas abertas e seguras. Os russos sabem disso, e já sabotaram muitas pistas tradicionais, tentando converter cada trecho de estrada numa linha de defesa. Isso fez a Ucrânia procurar alternativas. E a SEDEN, com sua experiência, oferece uma solução inteligente. Uma aeronave que pode decolar de qualquer lugar, de uma estrada qualquer, sobre um campo de destroços, sem medo de ser destruída pelos ataques inimigos. É uma arma de resistência na guerra pelo controle do céu. Mas há um risco escondido nessa estratégia. Para que essas pistas improvisadas sejam eficientes, precisam de manutenção e infraestrutura. Resurfacing de pistas, extensões, tudo visto pelos satélites russos. Cada movimento uma proposta de vulnerabilidade. Uma operação que fomenta a esperança, mas que também pode virar uma cilada. Porque mesmo com tecnologia avançada, a guerra aérea depende de preparação e estratégia. E no campo de batalha, cada segundo conta. A questão agora é, até que ponto essas estratégias podem virar o jogo? Com cada avião que chega, a esperança de mudar o equilíbrio aumenta. Mas o tempo e os recursos são contra a Ucrânia. E o céu, que deveria ser seu aliado, vira um palco de risco constante. Como uma corrida contra o relógio e sobre uma linha tênue entre vitória e derrota. O que o futuro reserva na luta pelo domínio do ar? Você está pronto para descobrir o momento em que a esperança pode se transformar em uma verdadeira reviravolta? Desde o início do conflito na Ucrânia, a Rússia mantém uma vantagem aérea significativa. Com uma força aérea muito maior, incluindo muitos jatos de última geração, a Rússia domina os céus, especialmente na linha de frente. Em 2025, a Rússia operava entre 904 a 949 aeronaves, incluindo Su-57 de 14ª geração, Su-35, Su-27 e Su-30, além de 134 Su-34. A Ucrânia, por outro lado, tinha apenas cerca de 120 caças operacionais, em grande parte aviões soviéticos antigos, como MiG-29, Su-24, Su-25 e Su-27. Mesmo atualizando suas aeronaves mais antigas, a perda de cerca de 100 aviões até o final de 2024 dificultou ainda mais sua resistência aérea. Apesar das sanções globais, a Rússia só viu seu déficit orçamentário subir para 2,5% em 2025, enquanto a Ucrânia enfrenta uma crise financeira devastadora. Seu gap de financiamento, que deve ser de mais de 53 bilhões de dólares até 2028, superará a ajuda financeira já comprometida, de aproximadamente 89 bilhões de dólares. Sem essa ajuda, o país não consegue pagar pensões, salários ou manter sua defesa, e ainda precisa gastar 12,7 bilhões de dólares na renovação de sua força aérea. Até então, a diplomacia parece sem saída. Na prática, poucos países estão dispostos a confiar na Ucrânia devido à sua avaliação de crédito, que foi rebaixada aos níveis de inadimplência restrita. As dívidas em atraso, os empréstimos e a instabilidade financeira tornam difícil convencer alguém a investir bilhões na renovação da força aérea ucraniana. A esperança veio com o anúncio de que a Ucrânia receberia caças F-16 produzidos pelos Estados Unidos e Mirage 2000F da França. No entanto, poucos aviões chegaram até agora, e aquilo que foi entregue mal representa uma fração do que seria necessário. Os F-16 principalmente têm requisitos específicos. Precisam de pistas limpas, longas e bem conservadas, impossíveis de manter nos airbases dispersas pelo país. Seus sistemas são delicados e, diante de terrenos sujos, podem sofrer danos irreparáveis. Assim, as operações atuais limitam-se a ataques defensivos na retaguarda, enquanto a luta por controlar o espaço aéreo se torna cada vez mais difícil. Mas há esperança. Os caças suecos Gripen E-Series, projetados para aterrar em pistas curtas e em locais remotos, representam uma virada de jogo. Forjados especialmente para sobreviver a ataques soviéticos, eles podem operar de estradas, áreas de rodovias e bases improvisadas, exatamente o que a Ucrânia precisa para combater o adversário russo. Além disso, sua capacidade de agir em pistas ásperas os torna aliados perfeitos no terreno irregular de uma guerra prolongada. Entretanto, o maior diferencial está no acordo de longo prazo.
Quando assinado, o documento não prevê entregas imediatas, mas estabelece um marco para uma parceria de 10 a 15 anos. Assim, os primeiros Gripen podem chegar até 2026, mas a verdadeira força virá só com o tempo, quando a guerra já for história e a economia ucraniana estiver estabilizada. E o que acontece se a guerra não tiver fim? Se os esforços de defesa atrasarem e as tensões aumentarem, uma reviravolta chocante pode estar à espreita. Talvez o maior segredo esteja nos detalhes invisíveis, uma combinação improvável de alianças secretas e movimentos estratégicos que podem mudar tudo. Até o momento, uma solução extrema reina na mesa: confiscar ativos russos na zona do euro para financiar a Ucrânia. Mas vários países, incluindo a Bélgica, resistem. Estes temem riscos legais e financeiros, ameaçando provocar uma crise maior. Enquanto isso, a União Europeia ainda debate, tentando evitar uma confissão de derrota ou uma retaliação de Moscou. Resta a dúvida: será possível resolver esse impasse a tempo de salvar a Ucrânia? Ou o lixo de planos e negociações se tornará apenas uma sombra de esperança nas mãos de um conflito sem fim? A resposta pode estar mais perto do que imaginamos. Na assinatura dos acordos, uma sugestão surpreendente foi feita por um especialista: a possibilidade de que, em breve, as forças ucranianas não só tenham aviões de última geração, mas também um novo poder de fogo que ninguém esperava, uma força aérea adaptada, resistente e capaz de enfrentar qualquer adversário. Ou será que tudo não passa de um jogo de xadrez, e a verdadeira jogada está por vir? Ficaremos atentos às próximas jogadas, porque o futuro da Ucrânia e de toda a região pode estar prestes a mudar para sempre.